Então, muito boa noite para a 10ª Talk de Instagram. Um projeto completamente alucinado, nascido da vontade de partilha e nascido da vontade de estar perto de pessoas de quem se gosta e crescer ideias, fazer crescer ideias. Este é já a 10ª Talk, o que a mim me deixa tipo, as coisas estão a andar. Ainda por cima coincido com estar a ver 10 podcasts também, que fiz a semana passada. Então é uma espécie do 10-10, que é um número meio especial, meio poderoso. E dizer as coisas que se constroem e que se vêem ficar assim grandes e chorudas. Então, corra a coisa como correr hoje é um modo de celebração, apesar de olheiras e apesar do cansaço e apesar destas coisas todas que fazem parte da vida e que fazem com que os projetos valham sempre a pena. Eu vou só pôr aqui que é a 10ª Top, para quem acaba de chegar e pensar, mas eu vim parar na coisa desta história da senhora a falar. No momento nós estamos amigos, portanto deixo-vos o abraço e anuncio que é a 10ª Talk e que o tema é fabuloso e já vamos falar muito sobre ele, que é o que é que os outros vão pensar? E agora, por pensarem neste tema, vocês, assim, este tema é ilustrado por um ar de ar assim de mas o que é que os outros vão pensar? Tá, isto tem que ser lido assim, porque senão o tema não funciona. Então é um tema que a mim me diz muito por razões bastante óbvias e por algumas histórias que eu vou contar hoje, mas na verdade o tema tem uma super explicação que eu vou deixar que a pessoa que lhe deu o grande mote se junte aqui à nossa conversa de Instagram. Entretanto, aproveito para dizer que hoje não vai haver aqui o quadradinho com o negócio patrocinado, porque é um negócio que não tem Instagram e faz dele um negócio muito especial por causa disso. Só mesmo quem estiver no Porto ou quem passar pelo Porto em visita ou em viagem é que vai poder beneficiar deste super negócio. E dizer-vos que tem sido muito bom crescer em conjunto e que tem sido muito, muito interessante também ver tudo o que isto tem dado e está a dar... está a dar projetos assim mesmo muito bonitos, tudo isto está a dar projetos muito bonitos e projetos que têm feito avançar muitas ideias. Portanto, mais uma vez agradeço a generosidade da malta que tem doado no final, tem significado muito, e venho apelar mais uma vez a para que nunca deixem de o fazer, está bem? Porque pouco é mesmo muito, porque significa esse reconhecimento e esse gesto em relação ao outro, e estas talks falam muito disso, desse ir em relação ao outro. Para hoje, antes de falar propriamente do negócio apoiado, porque estou à espera que nos chegue a nossa Fisga Rebelo, a nossa Suzette, vou-vos falar do livro que escolhi para hoje, porque é um livro assim destes fortes e potentes. Eu vou mostrá-lo assim rapidamente, eu depois mostro do outro lado, chama-se A Desobediência Civil e é do Thoreau. E este é o livro incendiário para o dia de hoje, porque é um livro que fala muito sobre a escravatura, é um livro do século passado, e tem uma abordagem à escravatura daquelas de dar bem nas canelas. Então, como hoje ainda por cima se celebra por todo o mundo uma espécie de revolução coletiva de consciências, de juntemos a nossa voz à voz do não silêncio, eu quis escolher este livro que, além de se encaixar no tema de hoje, se encaixa no grande tema. Perfeito, então Fisga Rebelo já cá está. Se encaixa muito no tema mundial que estamos a viver. Portanto, o livro para hoje vai ser falado mais à frente. De qualquer forma, queria só dizer que é este e que se puderem arranjar um exemplar, não deixem de folhear. Isto é incendiário à força toda, a maior parte da malta deve dizer, lá está a esquerdalha. É um livro daqueles fazer pensar. Entretanto, passo a apresentar a nossa super convidada desta noite, que está aqui com o nome Fisga Rebelo. Não podia ser qualquer coisa normal, obviamente, não é? Não fosse ela a nossa Suzette. E isto tem uma história muito boa. O negócio desta noite é um negócio de uma peixaria que tem banca no mercado de Matosinhos, as bancas 14 e 16, no corredor central de Matosinhos, e é um negócio incrível de uma peixeira que se chama Maria Normandia e que é uma força da natureza. Eu acho que as peixeiras por natureza já têm que ter mau feitio, porque senão a coisa não vale, não é? Porque elas têm que encarnar a coisa e têm que saber como segurar os peixes pelas guelras, etc. E esta Maria Normandia, além do feitio que é preciso de mulher do norte, basta também ser mãe da nossa Suzette, que é outra força da natureza e que mostram realmente o que é esta coisa de ser mulheres e pessoas do norte, mas sobretudo mulheres do norte, capazes de agarrar o touro pelos cornos e fazer qualquer coisa que seja necessário. Então vem assim a minha homenagem a comércio tradicional, assim, daqueles à séria, daqueles
go all the way, que resistem com tudo, que resistem à prova do tempo, e de pessoas que vendem com muita alma, muito coração, que põem mesmo tudo naquilo que fazem, como diz o Fernando Pessoa. Esta é de Fernando Pessoa mesmo, esta não é como aquela das Pedras do Castelo, que eu dizia que era de Fernando Pessoa e que afinal não é. Então, é uma homenagem não só a esta Maria Normandia, como à sua filha Suzete Rebelo, que tem sido um amor e tem sido a nossa fornecedora do peixe fresquíssimo, com que nós alimentamos a nossa pequena criatura. Portanto, se a gente alimenta a pequena criatura com uma coisa é porque ela é boa, não é? Tem que ser bio, zen e curtida largamente pelos monstros da Sibéria. Portanto, tem o selo de qualidade da pequena criatura que nos habita a casa, e o nosso. Por isso, vai assim o meu grande obrigada a um negócio que se mantém sempre super fiel e que, além do mais, nunca vende gado por lebre. E acho que no negócio tradicional é o que a gente procura, não é? De autenticidade, coisas diretas, e este é o tema que nos traz hoje, que é as coisas diretas da vida. Então, quando nós fazíamos um debate, eu e a Suzete Rebelo, que foi a pessoa que eu convidei para fazer hoje, para ser hoje sponsorizada, ela é filha desta super peixeira, estávamos a falar do tema, e disse, bem, já que vocês são sponsorizados, se quiserem escolher o tema, estão à vontade. Aliás, toda a gente está sempre à vontade para escolher o tema. E ela disse-me, olha, há um tema que eu acho que é extremamente importante, que é porque é que nós temos tanto medo de dizer que não, ou porque é que temos medo de dizer coisas que são socialmente, sim, sobretudo socialmente inapropriadas ou inadequadas, ou dizer, não, isso não me apetece fazer. Obviamente que, como foi a nossa Suzete Rebelo a falá-lo, e é de uma boa pessoa do Norte, não disse propriamente, eu julgo que não será importante, disse, com esta coisa toda que eu acho, mas é que a gente deve mandar tudo para o que... Eu teria realmente dado o tema de que se as convenções, mas como isto é uma talk que pode ser vista por gente que é um bocado mais séria do que eu, pensei, o que é que os outros vão pensar? Podia ser uma boa solução de compromisso, não é? Ok, cá estamos com isto. Realmente o que a gente quer dizer é que são o que é que os outros pensam, tá? Este é o verdadeiro tema, só sabe quem viu a talk, tá? Portanto, cheers a toda a gente que se atreve a dizer o que pensa e como pensa, e por isso é que eu escolhi o Turro, porque ele diz o que pensa, como pensa e não faz compromissos. Então, está apresentado o negócio da noite, cada contribuição de hoje vai ser convertida em peixe fresco, portanto não há nada melhor. Literalmente vocês estão a contribuir com o pão para a nossa boca, não é o pão, mas é o peixe, é basicamente mais ou menos a mesma coisa. E se estas talks forem encaradas como dar canas, não é dar a cana, não tenho legitimidade nenhuma para isso, mas forem encaradas como dar canas para pescar, pronto, esta é uma boa cana para pescar, que é a cana do sentido crítico e de ser capaz de definir caminhos. Quem já está aqui como habitué de coisa já sabe perfeitamente que pode mandar palpites, mandar comentários, fazer questões, porque é disso que a coisa se vai enriquecendo, senão eu vou ser remetida para os meus post-its, 4 post-its por sessão. Estamos contextualizados no negócio, estamos contextualizados nas pessoas, que se calhar até é o mais importante, e estamos contextualizados no livro e estamos contextualizados na ideia e na talk. Portanto, let's do it, vamos começar esta coisa. Então, eu vou sempre olhando ali para o relógio, que ainda por cima tenho o meu grande frasco de café a tapá-lo. Porquê que eu não tratei disso antes? Portanto, isto vai ser renhido. Está aberto o espaço a perguntas, está aberto o espaço a questões e está aberto também a uma questão que eu tenho, que é com que é que vocês se marimbam na vida? Porque eu acho que esta é uma curiosidade que eu tenho, ou seja, gostava de saber se a malta que está a ver tem assuntos sobre os quais diz, quero lá saber o que é que a malta pensa disto. Porque há algumas coisas que a gente diz, eu quero lá saber, mas no fundo até quero um bocado, não é? Porque eu quero lá saber, mas depois é chato, assumir as consequências é um bocado chato. Agora, há outras coisas que a gente quer mesmo lá saber. Então tenho muita curiosidade, se vocês quiserem ir partilhando isso, tenho imensa curiosidade de saber, por exemplo, eu não quero saber que o meu cabelo está todo desarranjado e tudo despenteado, porque já me chega a cara cheia de olheiras, então estou mais ou menos a tentar pôr-me composto. Então, uma das coisas que eu gostava de deixar como provocação, a primeira provocação da noite, tem post-it azul, é quando nós falamos desta história dos medos, do que é que a malta pensa, porquê que nós temos medo? É disto? É uma espécie de aprovação social? É por isso que nós tememos o que os outros pensem? Ou será o medo de nos assumirmos perante coisas? Perante nós mesmos? Perante o que os outros digam? Então esta é sempre a minha grande questão, não é? Quando nós não somos capazes de definir, assim, com todo sentido arraigado, uma opinião, uma postura em relação a qualquer coisa, qual é a verdadeira razão que nos leva a não ser capaz de assumir esta postura? E aqui, hoje, quando nós falamos de
o que é que os outros vão pensar, não é só em relação ao que nós dizemos, é em relação ao que nós fazemos, não é? Uma mãe solteira, o que é que os outros vão pensar, não é? Esta disse-me um palavrão em público, o que é que os outros vão pensar? Esta senhora ofereceu um café ao senhor da mercearia, o que é que os outros vão pensar? Não é? Podem ser gestos minúsculos e que às vezes nos fazem ter medo de arriscar, porque é um gesto, mas pode ser um state your mind, não é? Um definir de uma opinião numa conversa pública, por exemplo, ou num grupo. Muitas vezes também nos acontece, não é? Está toda a gente a ter uma opinião para um lado, o que é que nos impede da gente ter a opinião contrária, que até pode ser meio, lá está, incendiária? O que é que nos impede de dizer o que queiramos, o que sintamos? Sendo que o principal amarfanhador de motivos seja a reação de outras pessoas. E é isto, nós não podemos esquecer como serzinhos sociais temos obrigatoriamente condicionamentos que vêm daí, não é? Há obrigatoriamente qualquer coisa do de fora, nós construímos com os outros, portanto no momento em que com os outros estamos obrigatoriamente, queiramos ou não queiramos, consciente ou inconscientemente, estamos de alguma forma sempre condicionados um bocadinho pela postura que estamos, ou seja, cada ato, cada frase, cada ato que nós temos é uma posição, não dizer nada é uma posição, não é? Por isso é que hoje no movimento que está por todo o mundo em apoio ao nosso Ido George, há muito esta história de o silêncio é alguma coisa, é dizer alguma coisa, é pactuar com alguma coisa, portanto é o silêncio que nos leva muitas vezes a situações muito, muito complicadas. Por isso é mesmo engraçado pensar no que é que nos motiva e desmotiva em dizer as nossas realidades sem medos e sem pejo, como se diz cá. Tenho bem uma belo ruído, uma porta a ranger, eu peço imensa desculpa, isto não vai melhorar até ao final. São as correntes de ar que nos permitem respirar em casa. Então, nesta história da aprovação social, e até que haja alguma questão que queira desenvolver este tema, quando não vejo questões eu sigo para a frente, tá? Digo mais ou menos os básicos sobre ela e sigo para a frente, até que haja algum comentário que vos desperte. Uma das coisas que eu gostava de nos lembrar, isto também é obviamente um reminder para mim própria, que é, nós muitas vezes temos medo desta percepção dos outros sobre, não é? Mas esquecemos às vezes que, na verdade, os outros somos nós somos os outros dos outros. Ou seja, eu para qualquer um de vocês sou uma outra, portanto, o vosso medo a dizer o que vocês quiserem ou a fazer o que vocês quiserem é um medo de mim, não é? Então, às vezes, quando nós colocamos as coisas desta maneira tão simplória, de, pois, nós temos medo da reação dos outros e do que os outros vão dizer e pensar, mas, na verdade, os outros, não, nós somos os outros das outras pessoas. E, na verdade, também convém que nós façamos esta análise de, eu realmente julgo o outro, não é? Porque nós temos medo do julgamento alheio e nós julgamos, não é? Há os outros e os eus, como diz o Miguel Brugo, é isso. Não é? Nós somos os outros dos outros eus, não é? Portanto, é um bocado esta história de parece que só o que de fora importa, mas nós somos o de fora para os outros. E às vezes convém começar por aqui, que é, muitos dos nossos medos, eu lembro de fazer um processo de mentoring em que abordávamos imenso isto com um jovem mais velho do que eu, 3 anos, pronto, mas é jovem na mesma, criativo de Lisboa, que ele dizia, pois, mas depois esta coisa de assumir socialmente a postura que se teve não é assim muito fácil às vezes, não é? Porque queiramos ou não, sei lá, um arquiteto que agora muda tudo e começa a ganhar muito menos e tem um projeto criativo só porque, um bocado esquisito. E a questão é, se tu visses isto num amigo teu, tu julgavas isto como esquisito, não é? E a primeira reação é muito engraçada, é quase sempre, não, eu não. Não é? Tipo, a sensação é, eu não, eu sou super open mind e sou super aberto e eu não julgo ninguém. Então aqui há 2 questões, é das 2, 3, ou nenhum de nós anda a julgar nenhum de nós e nós andamos com os medos infundados, ou então andamos todos a julgarmos uns aos outros e se calhar o primeiro trabalho que temos que fazer antes de ter muito medo do julgamento alheio é tratar do nosso próprio. Faz sentido? Obviamente que aqui há os matizes e há depois a outra parte que é, ok, se calhar eu não julgo, mas se calhar o Zezinho aqui está ao meu lado, até julga. Pronto, eu não tenho medo do julgamento da Edith, mas tenho medo do julgamento do Zezinho. A questão depois é perguntarmos, mas o julgamento do Zezinho importa-te assim tanto? Não é? Porque se o Zezinho é uma pessoa que julga, será que vale a pena estarmos em relação com alguém que à partida nos julga? Não é? Então isto faz pensar uma série de coisas.
A nossa Suzete, a Fisga Rebelo, diz: o que julgamos nos outros é muitas vezes o que temos menos resolvido em nós. Exatamente, eu estou 100% de acordo com esta ideia. Nós no fundo somos todos julgadores, é impossível não ser. Os mestres zenes elaborados, que já passaram por processos e que só comem peixe zen da Sibéria, provavelmente não, mas como a maior parte de nós não são esses, porque os mestres zen estão a meditar esta hora, não estão a ver talks no Instagram. Mas a maior parte de nós, a verdade é que inevitavelmente está a dizer: sério, ela pôs aquela saia com aquelas pernas, não é? E se não for por aqui, vai por outra maneira qualquer de: a sério, ela lançou outro livro este ano, tendo lançado um livro há 2 anos. Vamos falar dos intelectuais também julgam, e julgam muito. Então é um bocado esta história das 2, 3, ou andamos todos a julgar-nos e não assumimos. Então nesse caso, antes de estarmos muito preocupados com as outras pessoas estão sempre a falar da minha vida, é perguntar: e tu, não falas da vidinha dos outros? Não? Não? Pronto, então vamos ter aqui uma estrelinha a dizer: eu não julgo, eu sou muito fixe, nunca penso na vida alheia. Wrong, errado, e duvido que a maior parte de nós consiga ser alheio a isto, não é? E eu digo isto com muita consciência de, mesmo as pessoas que andam muito a trabalhar e a lutar para termos uma consciência limpa, não é? Um espírito plano, iluminado, o que mais nos está aqui é julgamento, até sobre nós próprios. E isto também é outra das questões. Muitas das vezes, a Suzette diz: o que nós julgamos nos outros é muitas vezes o que temos menos resolvido em nós. E isto é uma das premissas que eu acho chave. A crítica vem sempre a lugares menos simpáticos daqui, que ressoam lá fora, e os outros são só espelhos ou ecos e dizem: eu realmente não gosto nada daquilo. Na verdade, a verdade é que aquilo a mim também me chateia um bocado. Só que esta segunda parte é muito mais difícil a gente assumir. Portanto, eu acho que cada julgamento... Portanto, vamos começar com as dicas próprias, quase recordatórias por Edith Amorim, para, não por. O que é que eu mais julgo nas outras pessoas? É o que elas dizem? É o que elas escondem? Ou seja, eu, por exemplo, tenho uma tendência incrível de... Eu julgo imenso as pessoas que sei que têm uma opinião e que não são capazes de a deitar frontalmente, mesmo sabendo que ela existe e que ela era em contra daquilo que estava a dizer num grupo. É quase: tua opinião não é essa, porque é que tu não saltas já para a mesa e não avanças, não é? Portanto, eu julgo as pessoas nesse sentido, por exemplo. Então, todos nós, por muito uau e libertados da cabeça que estejamos, fazemos isso. Então, se calhar, a primeira coisa para pensar neste tema é: o que é que tu julgas, não é? O que é que os eus julgam sobre os outros? E depois fazer um trabalho ao contrário de: como é que eu posso libertar-me da influência que estes outros tenham? Entretanto, a Avani diz: quando julgamos, deveríamos olhar em nós, exatamente, algo que não integramos em nós mesmos. O julgamento pode ser um exercício de se autoconhecer. Então a Suzette e a Avani França estão as duas em concordância uma com a outra, não é? No fundo, nós julgamos o que não gostamos em nós. E dois, a Avani acabou de resumir esta ideia que eu gostava de passar, que é: antes de estarmos muito preocupados de somos ou não somos capazes de nos impor perante o julgamento possível alheio, vamos ver o que é que eu julgo antes de mais e depois eu vou pensar no que é que os outros julgam de mim, tá? Então vem-se um bocado de separar. O que eu estou a fazer é esmifrar. Eu podia obviamente dizer dissecar, mas dissecar era mais chique, portanto prefiro esmifrar coisas que se digam a respeito do tema, tá? A outra é: porque é que nós somos tão dependentes desta postura dos outros em relação a nós, não é? O que é que nos faz ter algum passo ou evitar tê-lo por pensar num reflexo que ele tenha em alguém que não seja extremamente relevante? Porque uma coisa é que eu digo: sei lá, se eu tenho uma opinião, por exemplo, se hoje é um dia especial a nível mundial e eu não faço nada a respeito, as pessoas podem dizer: ela não fez nada a respeito. Aqui há opiniões que vão contar para mim, que são as opiniões das pessoas que me interessam, mas aí depois acho que há outra parte importante no processo, que é: quem realmente te julgar de uma maneira positiva e construtiva vai ter, isto agora, sendo a norte e estando com uma peixeira, temos que dizer as coisas como elas são, vai ter os tomates no sítio, não é? Portanto, agora vou dizer isto à psicóloga. Vai ter, portanto, a coragem do self para se exprimir. Isto parece uma talk do diabo e do anjo a dizer: fala direito, outra: fala nada, fala para a frente, o que é essa lista que as pessoas pensam? Pronto, isto é o anjo e o diabo que há em mim. Nem de propósito, Sérgio Condesse, que é uma das pessoas que costuma assistir aqui, está a desenhar anjos e diabos, portanto acho que foi isso que me ficou no subconsciente. Portanto, é um bocado isto: é esmiuçar, como diz aqui a nossa Isaura, a corroborar estes minhas linguarajares, esmiuçar um bocadinho o que é que nos leva a ter medos
e em que é que realmente isso contribui para seja o que for, não é? É um bocado esta a provocação da noite. E não nos esquecemos uma coisa que é, se nós também somos seres julgadores, porque os somos, a respeito de que é que nos realmente importa julgar e o que é que nós podemos começar também a deixar ir. Eu acho que esse é o primeiro trabalho individual. É o que é que eu posso começar a não julgar. Eu lembro-me, por exemplo, aqui há tempos, naquelas coisas aqueles passatempos de, sei lá, estamos em férias ou fazer uma viagem muito grande ou daqueles momentos mortos muito grandes. Eu lembro-me de estar com um amigo que me propunha o exercício de, epá, vamos ver as pessoas que passam e vamos dizer se elas estão giras ou não estão giras, ou bem vestidas ou não vestidas. Tipo, porque é que eu vou dedicar a julgar outras pessoas? Então, como isto em si era um exercício bonito de observação da pessoa, não é? O people watching é bué sofisticado, então aeroportos, fazer people watching fica super bem. Tipo, eu adoro fazer people watching nos aeroportos, mas como isto até pode ser um exercício bonito, não é? Eu ia dizer, de regarder o outro, ou seja, passo da sofisticação infra para a sofisticação máxima. Como pode ser um exercício bonito este olhar o outro, o que fizemos foi, até que ponto é que pode ser, é que isto é fit, é que esta pessoa fica fit, fica bonita, fica harmoniosa, até que ponto é que tu vês harmonia na outra pessoa ou não. Então isto deixa de ser um problema dela, de se ela é bonita, se ela está bem vestida, para a tua percepção harmónica, não é? De como é que esta pessoa me inspira a minha harmonia ou não. E isso já passa a ser uma coisa tua, não passa a ser um julgamento sobre o outro. Portanto, isto é um bom desafio, é a gente transformar, mesmo que tenhamos a tendência de estar a observar o outro e a processar aqui, tipo, ai o que ela disse, ai o que ela fez, ai o que é que ele quererá com, é esmiuçar isto mais uma vez, não é? Dissecar a coisa, até pensar, bem, como é que eu posso transformar isto numa coisa que seja útil e positiva e verdadeira, não é? Se pudermos dar o tweak aqui, a voltinha aqui, se calhar pode ser extremamente útil até. E acho que este julgamento, este olhar sobre os outros pode ser uma coisa que pode ser altamente produtiva, não é? Porque isto, ver os outros é uma coisa boa. Agora, podemos é ver os outros desde uma lógica construtiva para nós, dizer, olha que bonito que ela divulga no Instagram, que bonito o trabalho, que ela atreve-se a mostrar os trabalhos quando ainda não estão prontos. Uau, que coragem, em vez de, fogo, ela está a divulgar coisas que ainda nem prontas estão, que a gente nem sabe como é que aquilo vai andar. É a mesma coisa, não é? Mas uma tem má fé e a outra tem produtividade. Eu acho que este julgamento, nós estamos a falar muito sobre o próprio emitir de julgamento, em vez de ser só fazer as coisas por julgamento do alheio. Então, a nossa Elsa diz, eu quando estava na tropa, em Lisboa, dava-me esse tempo para não fazer nada, não apanhar o metro e ficar a ver as outras pessoas, é isso. E é inevitável que a gente veja com julgamento os outros, não é? Quanto mais não seja, às vezes até em comparação, porque é como dizia a nossa Avni, não é? Nós temos sempre a ver nos outros alguma coisa para ver o que é que reflete em nós, não é? Quanto mais não seja, dizer, pá, que bonita que ela vai bem vestida e eu não é? Então já nos estamos a julgar a nós próprios. Mas dar tempo para ver os outros pode ser transformado num exercício quase de enaltecimento do outro, de agora vou só ver o bom. E isto também é outro exercício, vou só observar nas pessoas o que elas fazem de bom. Então estou no café a ver pessoas a entrar e a sair e dizer, que bonito o tom de voz, que bonitos os sapatos, que bonita a atitude, que bonita o gesto e a maneira de tratar a senhora de café. Isto é observar o outro, julgar o outro, mas pela positiva. Portanto, mesmo que o cérebro seja puxado para aí, se calhar pode valer a pena a gente levá-lo para um sítio que nos seja mais útil, mais produtivo. Isto é das segundas coisas que eu gostava de dizer. A terceira era a validade do politicamente correto, que é porquê que nós temos que ser politicamente corretos e o que é politicamente incorreto, não é? Porque é que desculpem, eu disse a validade do politicamente correto, mas era o incorreto, desculpem, a validade do politicamente incorreto, que para mim vale muito o ser capaz de ser a voz dissonante, mesmo que aparentemente naquele grupo, naquele círculo, sejamos as ovelhas ranhosas, mas são estas ovelhas ranhosas que depois fazem mudar as coisas. E eu acho extremamente importante quem se atreve a ser politicamente correto. Eu acho que há duas atitudes de base que podem levar ao politicamente incorreto. Uma é, eu ia chamar anarquia, não sei se anarquia será a boa palavra, mas aquele espírito que nos dá aos adolescentes, não é? De fazer a pergunta no meio da aula, assim, aquela pergunta tricky de vou-te lixar, professor, não é? A contestação um bocadinho oca. Isto é um dos motivos que nos pode levar a fazer este politicamente incorreto. Ou mostrar o rabo porque sim, não é? Que havia aí nas manifestações, eu lembro quando era adolescente, havia a moda de mostrar porque um mostrou o rabo. Pronto, se realmente for mostrar o rabo porque sim, para ser politicamente incorreto e cool e vanguardista da discórdia, ok, é uma escolha, uma opinião.
Mas depois há o politicamente incorreto, que é eu só estou a fazer isto porque não estou de acordo com o status quo e estou de acordo com outra coisa qualquer. Então, uma coisa é o que eu faço de maneira a que estou-me a marimbar para o que os outros pensam e até quero que eles pensem que eu sou politicamente incorreto e isto até me convém. E no fundo, até me estou a marimbar, até estou a ter em conta o que eu quero é que eles pensem que. Ou outra coisa é aquela de, olha, e efetivamente, eu sei que as minhas ações podem ir em contra de um status quo qualquer, mas isso não é o meu motivo, isso não é o meu motor de arranque. Ou seja, tenho a coragem de ir até ao final e deixar que as minhas ações valham por si. Porque muitas vezes, é uma das coisas que nós temos falado muito nas talks, muitas das vezes a verdade das coisas vem-nos a posteriori, não é? Nós temos uma ação e ela aparentemente aquilo foi assim uma coisa meio dissonante, ou ninguém na altura achou piada, ou ninguém na altura concordou, ou até houve vozes a criticar, mas a verdade é que algum tempo mais tarde alguém vem falar connosco e vem dizer, olha, sabes, naquele dia em que tu disseste aquilo, eu não quis dizer nada porque estava um bocado embaraçado e nem sequer sabia muito bem como me havia de colocar a respeito, mas olha, os meus respeitos, não é? Olha, kudos para ti, tiro-te o chapéu, porque aquilo foi de cojones. Se a gente disser de cojones já fica mais sofisticado. E é um bocado esta ideia, não é? De o certo, a gente escreve o certo pelas linhas tortas e escreve o torto pelas linhas certas, mas nós nunca sabemos muito bem, e às vezes fazer alguma coisa que é aparentemente discordante e que leva a vozes de ai, o que é que ela está a fazer, podem ser coisas que mais tarde podem dizer, epá, que vanguardismo que aquilo representou na altura, não é? E acho que são essas, para mim, são essas as coisas às quais valem a pena. São essas as coisas que vale a pena investir. Esta ideia de dizer, até com amigos, por exemplo, de ter a coragem de dizer a amigos, olha, isto não. Isto que estás a pensar, eu acho uma asneira. Ou, olha, o que tu acabaste de fazer comigo, isto não. Está feito, está dito. E aqui marcamos a posição. E arriscar a que o outro diga, ah, pá, que parvo, ou que exagerado, ou pronto, que suscetível, ou pior ainda, muito pior ainda, extremamente pior ainda, pronto, lá está ela num daqueles dias. Se alguém diz esta frase, eu apanho-se alguém a dizer esta frase, eu vou lá e é pior que riscar livros para mim. É motivo de chamar a peixeira e ela que lhe deu um arraial tipo Asterix com os peixes, com o que vendia os peixes no Asterix. Tipo, não se faz, tá? Deixa eu pensar. Mas é isso, acho que muitas das vezes acho que há que dizer estes nãos à malta, se eles forem nãos verdadeiros, não é? E ter a coragem de ir até ao final e apanhar com peixe na cabeça, porque a pessoa até ficou muito chateada ou muito sentida. Às vezes até, eu não vou fazer isso porque a pessoa vai ficar melindrada ou a pessoa vai ficar triste. Pronto, se ela ficar triste, ela fica triste. A tristeza é uma emoção, não é? Se não sabem, eu mostro-vos o livro das emoções, do Monstro das Cores, para 3 anos, e vocês, a gente aprende, não é? Pá, tristeza, se a gente causar tristeza com uma ação, ou causar raiva com uma ação, ou causar desilusão com uma ação, desde que ela seja coerente com o nosso caminho, epá, é a vida, não é? Nós podemos tentar fazer tudo para agradar as pessoas e ainda assim não vamos agradar alguém. Pelo menos a nossa mãe nunca vamos agradar. Portanto, é um bocado de comprar a luta, não é? Tipo, já sabemos que a gregos e a troianos e toda essa malta toda, nem aos escandinavos, não vamos agradar toda a gente, tanto mais vale agradarmos a nós. Então está aqui a malta a dizer apoiado, acho muito bem, e a dizer, a Esmeralda pergunta, e ao nosso respectivo chefe, como dizíamos esse não? Eu acho que dizemos o não da mesma maneira que dizemos a outras pessoas todas, que é com N-A-O-til, se ele for português, e pomos-lhe um til bem redondo e já está. E com as letras todas. Eu dou-vos um exemplo a respeito de chefe. Eu, quando fui trabalhar para o único trabalho salariado que eu tive na vida dentro da minha área de formação, que na altura era a consultoria de formação, ou seja, fui contratada para criar o departamento de formação e dar formação. E quando fui nesta aventura, o meu chefe era espanhol, eu trabalhava numa empresa em Barcelona, e fui porque uma colega minha de mestrado me disse, eu disse ao meu chefe, trabalhava para ele, e disse, olha, Pedro, eu conheço a pessoa certa para abrir o departamento de formação. Ela fazia outra coisa. E ele disse, pronto, então manda-a vir cá, ela tem a mesma formação que eu, portanto, em termos de formação é qualificada, tem um feitiozinho. Era eu. Pronto, eu fui à entrevista com o chefe e fui à entrevista não a ter nada a ganhar nem a perder. Eu efetivamente não tinha trabalho, era freelancer, sempre fui freelancer, aliás, o meu espírito é freelancer, que só assim é que eu posso ter as coisas que eu queira e não me interesse de coisa nenhuma. Interesse, já perdi muito, e uma das histórias que eu vou contar hoje à noite é exatamente esse não que se dá às chefes, mas não era como uma salariada.
Então eu chego à reunião e o senhor está-me a fazer a entrevista e pergunta-me uma série de coisas e tal, e o que é que eu era capaz de fazer, o que é que eu não era, e eu sempre lhe dizia, isto sim, isto sim, isto sim, olha, isto eu gosto muito, eu faço isto, tenho esta experiência, e boa. Olha, mas estava a pensar que os nossos temas poderiam ser, este, este e este, e os últimos dois é de género, mas eu isso não sei fazer. Eu, pronto, não sabes, aprendes. Eu, não aprendo porque eu não quero aprender, isso não me interessa. Eu não quero. Já há muita coisa na qual eu tenho que evoluir, progredir e fazer e investir. Obviamente eu estou disposta a tudo, não é? Agora há coisas que eu sei que não quero fazer na vida. E se há coisa que eu sei que não quero fazer na vida é aprender sobre gestão do tempo. Eu sou a pior pessoa a gerir tempo. Quer dizer, numas talks de uma hora estou aqui ansiosa que os minutos cheguem ao fim. Não dá, eu não vou aprender uma coisa sobre a qual eu depois vou dar formação, não é? A gente forma, ou informa, ou partilha com coisas nas quais há aqui uma coerência que podem te fazer perguntas por todos os lados que tu vais até ao fim. Se eu não conseguir até ao fim num tema, não vou ensinar esse tema. E tivemos uma alta discussão, isto era a minha entrevista de trabalho, ou seja, eu era aceito na empresa ou não era aceito na empresa, portanto eu estava a jogar o meu posto eventual de trabalho, que era o primeiro que eu ia ter na vida, com esta postura. E ele no fim disse, pronto, depois então a gente vê isso. Eu disse, olha, a gente pode ver isso, mas eu vou-te dizer desde já que a minha postura vai ser esta até ao fim. A menos que eu me apaixone eventualmente pelo tema. Obviamente que se eu mudar, estou aberta a tudo. Agora, à partida vai haver sempre coisas que eu diga que não. Bem, este foi o chefe que me contratou, que me deu o voto de confiança. Na primeira vez em que nós fomos trabalhar todos juntos, ele disse, olha, vamos todos tomar uma canha, não é? Fomos para o bar da esquina e sentados naqueles bancos altos a beber uma canha num balcão de fórmica, e ele disse uma coisa engraçada que era, eu tenho a certeza absoluta que contigo ou nos llenamos de glória ou nos llenamos de mierda. Pronto, começou bem, não é? Tipo, ou a coisa corre extremamente bem ou a coisa corre muito mal. E ele dizia, porque tu tens mesmo, ou seja, eu sei que com os nossos clientes, tu ou os vais afugentar na primeira reunião, já, pronto, a gente teve a reunião, a Edith entrou e o cliente disse não, com esta não, ou então é para ficarem até ao fim. E efetivamente, ou seja, se um chefe te está a contratar pelas ideias que tu tens, tu vais ter as tuas ideias sim ou sim. Não, o máximo que tu podes fazer, se não queres que o chefe se melindre com, é marfanhar-te a ti próprio. E a minha pergunta é, e tu queres trabalhar numa coisa assim? Não é? É como a gente não dizer ao nosso companheiro potencial, ou estamos num date e ele dizer, eu adoro música clássica, e nós, eu também, not. Quer dizer, interessa, não é? Interessa estarmos aqui a marfanhar para caber numa coisa que os outros querem que a gente queira? Tipo, eu não quero isso, olha, eu não gosto. Sei que fica mal, sei que era muito mais sofisticado se eu dissesse que também adoro. Olha, Vivaldi então, é fantástico, aqueles dias no voeiro, que a gente fica contemplativo. Caraças, olha, eu não gosto, não é? É um bocado o agarra-me ou deixa-me ir. Mas eu acho que começarmos com a nossa verdade e termos a coragem de dizer, olha, por aqui não vale a pena. É como o poema do José Régio, não é? Eu sei... a história do vou por aí, não vou por aí, né? Isto é às 9h30 da noite, peço imensa desculpa. O ter coragem de dizer, só sei que não vou por aí. E é um bocado esta ideia de, olha, eu não sei muito bem o que é que vou fazer, mas por aqui eu sei que não vou. Portanto, é um bocado agarra ou deixa ir. A Suzette estava a comentar se estivermos mais preocupados com o que os outros vão achar, não damos espaço a nós mesmos. Exatamente. Se construirmos a nossa realidade, os outros não criarão problemas. Para mim é exatamente esta, ou seja, esta ideia é exatamente partilhada também com a Suzette, que é, se construirmos a nossa realidade, os outros não criarão problemas. É um bocado esta ideia de, se eu já estou a determinar qual é a rota por onde vou e a rota por onde eu não vou, eventualmente abrindo a possibilidade a que eu mude pelo caminho, óbvio, ou seja, ninguém é taxativo, as pessoas mudam, etc. Mas dizendo, olha, à partida isto não é a minha coisa. Também estamos a colocar os outros no conforto do, olha, se não é a tua coisa, então se calhar isto não vai dar certo, não é? E tomar essa posição. Mas o outro está-me a julgar. Pronto, e ótimo. Mas já estamos a construir uma realidade adaptada a nós, não nos estamos a adaptar, a tentar encaixar em realidades que depois, mais cedo ou mais tarde, não nos vão caber, não é? É um bocado como a gente ir a um primeiro date, não sei porque é que hoje está nos primeiros, com uma cinta, a tentar disfarçar a barriga, não é? Rapazes ou raparigas. Eventualmente, se depois a coisa se desenvolver, vai haver um momento em que a cinta não vai estar lá. E a barriga vai se ver. Portanto, assumamos à partida, e o que é que os outros vão pensar? Bem, eles que pensem o que quiserem, desde que pensem sobre um real. E é este para mim o ponto fundamental sobre o pensamento dos outros, desde que eles tenham uma opinião sobre o real da coisa, é o que importa, ou sobre a sua percepção do real, porque isto é a grande confusão de eu até sou uma coisa, mas outros percebem outra coisa ao contrário de mim, aí a gente já não tem controle nenhum das coisas, mas que pelo menos no momento em que criarem uma percepção, criem uma percepção de alguma coisa que eu imito como verdade e como realidade e não como uma coisa que eu tento encaixar.
Isto é para mim o ponto mais importante. Portanto, é um bocado saber que não se vai por aí, como está aqui a nossa Isaura a dizer. E depois há outra das histórias que tem a ver também com o trabalho, que é os nãos que não se dão. Que é, qual é o nosso medo de dar nãos? E já estava a falar um bocadinho há bocadinho sobre isso, que é esta história de, eu não vou dizer que não a um pedido porque vai parecer que eu sou um pouco prestável, ou eu não vou dizer que não, sei lá, a pessoa pergunta-me se acho bem o que ela está a fazer, eu até nem acho muito bem, mas até, pronto, também é chato se eu estiver a dizer que acho que não. Eu acho que esta história dos nãos, para mim, são as coisas que mais definem os sims. E a história que eu ia contar, deixa-me só controlar o tempo, tem a ver com um melhor não que eu já dei até hoje e que me enche assim de uma satisfação incrível. Que é uma coisa muito simples, que é, quando nós dizemos um não, estamos a dizer sim a uma série de outras coisas, não é? A Elsa está a dizer, quando eu comecei a dizer não, é que a minha vida começou a melhorar. Exatamente, estou 100% de acordo com esta ideia de, no momento em que a gente começa a limpar caminho, não é? Há aqui uma série de coisas que se vai limpando e nós começamos a poder passar melhor, não é? Eu vou só fazer um parênteses para dizer que temos um comentário que é o comentário mais bonito da noite no chat. Eu estou a dizer isto porque quem vir a conferência depois, a talk depois, não vê os comentários, que diz, que é do Gonçalo Rebelo, que diz: a banca da avó Normandia é a melhor do mundo, vim pela tia Suzette. Portanto, é só para dizerem que isto apareceu como comentário e é uma delícia. Gonçalo, eu estou 100% segura de que o que tu acabas de dizer é uma realidade. A banca da Maria Normandia é a melhor do mundo. Bancas 14 e 16 do Mercado de Matosinhos, Corredor Central, não há que perder. Quem gosta de peixe fresco, Maria da Normandia ao poder. Posto isto, que é um negócio apoiado da noite, e que o Gonçalo saiba que nós estamos de coração com a sua avó Normandia. Isto é que é amor à camisola, adoro. Continuamos nas nossas elucubrações mentais sobre o poder de limpar os caminhos, etc. Depois de fazermos aqui uma apologia. Lá está, estas coisas é que a gente não tem que ter medo nenhum do que é que todos vão pensar. Mas então ela interrompe o fio das ideias para ler um comentário. Claro que interrompe o fio das ideias. O fio das ideias é o que mais for necessário, não é? O que importa é a gente dizer as coisas que sente e que pensa. E depois o que os outros pensam é um bocadinho problema. Ou problema ou vantagem deles, não é? Mas é um trabalho para eles fazerem eles e não é um trabalho para nós fazermos. Como dizia a Avani, é uma coisa que nós temos que limpar, não é os julgamentos e não os julgamentos alheios. Estava-vos a contar a história importantíssima do não que eu dei. Foi um não, e eu vou contar esta história assim com algum detalhe, porque tenho tempo agora, até que haja algum comentário melhor do que enaltecimento da avó Normandia, porque por esses sim, eu vou parar tudo e vou ler. Mas foi um não que eu tive que dar há uns anos valentes, num trabalho, que era uma empresa, uma multinacional, que tem representação aqui em Portugal. Eu trabalho com formação, portanto eu dou formação, não é a coisa que eu mais gosto de dizer, mas é a coisa mais fácil para explicar, que é basicamente eu giro grupos e coordeno grupos de pessoas para fazerem alguma coisa em conjunto. E numa destas aventuras, eu tinha estado a fazer um projeto para esta multinacional na Corunha, um projeto que tinha corrido extremamente bem, para uma equipa multinacional de 50 pessoas, que era um grande desafio, que eu ia assim, obviamente, assumida. Ou seja, a primeira coisa que eu disse foi: o meu nome é Edith Amorim, estou muito entusiasmada por estar aqui com vocês, é um grupo desafiante, mas estou morta de medo, não é? Portanto, que comecemos as coisas a dizer que são. Mas essa formação correu muito bem, as pessoas falaram muito sobre isto, e a representação portuguesa desse grupo internacional, havia 2 ou 3 portugueses nesse grupo grande, e vieram falar aqui para Portugal, dizer que havia uma pessoa que tinha dado a formação na Corunha, que tinha sido incrível, que toda a gente tinha adorado e que era portuguesa. Portanto, o que é nacional é bom. Toca a chamar a portuguesa, que era aqui do Porto, que sou eu, para Lisboa, porque uma empresa internacional naquela está assediada, não é no Porto, não é? Pronto, há algumas, mas esta estava em Lisboa. E o que é que eles fazem? Convidam para uma reunião, ignorando o facto que eu estou no Porto, que vou ter que pagar as deslocações, pronto, mas lá vai a Edith, porque isto chama-se prospecção de mercado e aquelas coisas todas. Vamos lá visitar o cliente, aproveitei, juntei umas coisas, fomos lá, sim senhor, acharam incrível as ideias, tínhamos imensa simpatia, não deixavam de ser um grupo hiper corporate, mas ok, lá nos encaixávamos nos valores, isso para mim é a parte mais importante. E um tempo mais tarde convidam para um projeto, ou seja, não foi uma coisa para eu me candidatar, foi Edith, olha, temos um projeto que é mesmo para a Edith fazer. E era uma coisa assim em grande, de uma semana, a rodar o país, a fazer uma série de coisas, umas talks curtas de 1 hora ou 2, em várias cidades do país, uma coisa assim, aqueles projetos incríveis, que além de ser incrível a nível de motivação, porque o tema era a minha onda, a dinâmica era a minha onda, o pagamento era extremamente a minha onda, tipo, yay, que fixe, não vou poder ficar, sei lá, 6 meses sem trabalhar. Estas coisas, quando são bem pagas, são muito bem pagas. Então,
Lá vai a Edith super contente, faço o projeto, submeto o projeto, olha, está aqui, percebi bem a coisa, vocês digam e limpamos aqui. Não, temos que mudar aqui, que mudar. Ok, vamos lá, retrabalhar sobre a coisa, porque não é? A motivação é grande e o entusiasmo era grande e o projeto era muito bonito. Sobretudo é isso, tem que ser de acordo com os meus valores, que senão não vale, é isso que dizia a Suzette, não é? Se não for de acordo connosco, mais vale dizer logo, este projeto não toco. Mas esse era de acordo comigo, portanto tudo bem. E vamos, até ao ponto em que dissemos, é isto, o projeto perfeito, está bem feito, agora é só pôr em prática. Daqui a 2 ou 3 semanas a gente começa a prática. Ok, pronto, o que eu tinha estado a fazer era basicamente desenhar o que é que ia fazer em cada ponto da minha conferência. Com o aval das pessoas que me tinham contratado, tudo ok. Chega ao momento de assinar o contrato, e o contrato era assinado, 30% era pago antes do projeto e 70% no final do projeto. Portanto, pela concessão eram 30%. Coisa mais do que normal de fazer, ou coisa mais do que comum, vou evitar o normal porque o normal não existe, mas coisas mais do que comum para fazer nestas áreas, tudo bem. Eu recebo um telefonema da pessoa que me tinha pedido o projeto e dizer, sabes, olha, eu mandei a fatura hoje para a contabilidade e de contabilidade disseram, pronto, mas a gente já vai pagar 30% a esta pessoa que ainda não fez as conferências, e se a gente não gostar? E aí há uma pequena voz que me levanta assim um certo grande dedo e diz, como e se a gente não gostar? Não é? Alguém te contrata, ou confia e vai até ao fim, ou não confia e não te contrata. Agora, alguém que te contrata com um pé atrás, pronto, para começar, eu acho que esta pessoa podia ter dito, melhor não dizer esta frase à rapariga, o que é que ela vai pensar, não é? Para começar, devíamos ter começado por aqui. A segunda coisa é, se a pessoa que teve o interlocutor comigo não filtrou esta informação que vinha de contabilidade e deixou que esta dúvida viesse parar no fornecedor de serviços, isto é lícito, isto é legítimo, ele está a tratar de uma maneira justa e a corresponder ao trabalho e ao empenho que eu tinha colocado aqui. E mais uma vez eu estou a contar esta história com todos os detalhes, vocês ignorem os detalhes, a única coisa que eu quero é pontos para vocês, ou seja, pensem em onde é que vocês já estiveram neste novelo e como é que isto ressoa para vocês, ok? Por isso é que eu conto tantos detalhes, é para eles pescarem com pedacinhos vossos. Então a minha premissa era mesmo esta, que acabou de submarizar o SEJO, que é, o negócio é iniciado com confiança. Não há confiança, não há negócio. E a primeira coisa que eu disse foi essa, então, mas vocês confiam ou não confiam? Não é isso, é que... a frase do ano não é isso, é que... e lá está, eu sou do Norte. Se eu tivesse um bom peixe na mão, como o da Maria Normandia, das bancas 14 e 16, do Mercado de Matosinhos, se eu tivesse um bom peixe na mão, era logo peixeirada à Asterix e ao Obelix, não é? Tal. Ou se confia ou não se confia. Então eu disse exatamente a frase do Sérgio, não é? O negócio inicia-se com confiança. Eu vou fazer um excelente trabalho, porque é o meu compromisso com qualquer coisa em que me meto, se vocês confiarem em mim, se já forem a dizer, mas não sei se vamos gostar, então nem sequer pensam a mim, pensam a alguém em que vocês confiem mesmo. Ainda por cima, já me tinham visto trabalhar, já tinha vindo referenciada de outros lugares, já me tinham conhecido uns anos antes. Resultado da coisa. Eu ali ao telefone fui assim, bem à la Edith, não é? Com o peixe na mão, mas invisível. Sentei-me no computador e escrevi um texto gigante a dizer que não era assim que se tratavam os freelancers, não era assim que se tratavam os profissionais neste setor, não era assim que se tratava as pessoas em geral e que se havia dúvidas sobre a confiança que se podia depositar em mim, então eu não seria a pessoa e eu não queria fazer este projeto, porque eu não queria trabalhar com uma empresa assim. Estamos a falar de uma multinacional. Eu vou só fazer um parênteses para comentar o que diz a Elsa, para vocês saberem como é que acabou a história. É como o que fazem, como fazem. Se gostarmos da sua música, a gente paga. Se não, fica a experiência. Exatamente. É como os músicos, não é? Olha, venha, toca aqui a experiência, depois a gente logo vê se paga. A gente logo vê que se paga e a pessoa já trabalhou. E com esta história toda, disse-lhes basicamente não queria trabalhar com eles. Obviamente tenho um telefonema imediatamente, não é? Com um contrato já quase assinado. A dizer, não, mas foi mal entendido. Eu tipo, não há mal entendido. Há um confio ou não confio. E há um ir para a frente todo o caminho ou não há um ir para a frente a todo o caminho. E é igual com os designers, e é igual com os músicos, e é igual, não é? A um arquiteto provavelmente ninguém se diz, olha, isso não até me fazia aqui, por acaso até devem fazer, não é? Vai com um desenho de uma casinha, assim, umas 3D, um desenho de uma casita, assim, uma coisa gira, depois a gente se gostar compra, se não gostar não compra, claro. É isso, madre, não é? Portanto, é aqui onde vem o meu segundo grande dedo da noite, em que se diz... Mais uma vez, perguntava a Isaura há bocadinho, então, mas a gente como é que diz um não ao chefe? Com um N, um A, um O e um til muito grande em cima do A. É exatamente da mesma maneira. Esta repercussão, para mim, porque é que eu conto muitas vezes esta história nestes dizeres nãos e assumir-nos e ir até ao final? Primeiro porque é uma história que para mim significa, tem muito purpose, tem muito sentido na minha definição de carreira-trabalho. Depois porque foi assim a minha grande perda económica do ano. Ou seja, esse projeto, como ele representava uma grande fatia do meu orçamento, que era mais ou menos 6 meses da minha existência parca, a comprar os meus únicos gastos ou loucuras são no peixe da Maria Normandia.
Mas como isso representava uma grande fatia do meu orçamento, fiquei sem esse dinheiro, fiquei sem o tempo que tinha alocado para trabalhar nesse período, não é? Não tinha aceito nenhum projeto porque era para aquele projeto, e fiquei com o resto do ano hipotecado porque Deus diz assim, o cosmos, Deus, o vocês querem chamar, tipo, tu disseste que não e estiveste no sítio para dizer que não e dizer que não querias esse projeto, então agora vamos até ao fim. A gente diz, tá, mas não precisas de me apertar agora. Não disseste, não precisas de apertar até ao fim, não é? Agora pode surgir outra coisa qualquer. Não, tu disseste que não foi? Não querias isso porque achas que esse é o caminho. Então agora vai até ao fim. E eu fui até ao fim. Pronto, isto custou-me ir lavar pratos para a França, porque cheguei ao momento em que a minha conta de bancária já dizia: você assinou o seu, o seu contrato de afundanço, a responsabilidade é sua, vá até ao final. E disse: é para ir ao final, vamos lá cá arregaçar as mangas, que isto vai ficar a cheirar a gordura, e vamos lá meter as mãos a lavar pratos em França, a ver se eu não ganho dinheiro. Não ganho dinheiro é com esta grande empresa da treta que disse: mas não sei se vou gostar do que você vai fazer. Tipo, olha. Então é um bocado esta ideia, ou seja, da mesma maneira que a gente não pede a um advogado a dizer: olha, o senhor defende, se a gente ganhar eu pago, se não ganharmos, obviamente não pago, não é? Se a gente vai perder projetos sobre isso, o que importa é que a gente construa caminhos com a capacidade de dizer: olha, isto é o que há, se gostas ficas, não gostas, pronto, olha, é isso, temos pena, não é? Esta história, eu nunca, muita gente eu conto esta história imensas vezes, porque para mim foi assim um ponto de honra, não é? De não passarás por lugares onde não seja claro, onde não seja honrado, onde não seja honrada a tua passagem. Isto para mim é uma coisa muito importante, ou seja, se eu dou tudo por tudo, se eu me esforço e se eu tenho uma série de conhecimento por trás a validar tudo aquilo que vou fazer, ou seja, não chego lá a inventar. Se ponho a consideração do outro, ou seja, nesta troca, não é? Isto, mais uma vez, esqueçam que isto é um exemplo de trabalho e este em concreto, mas ponham, isto dá para qualquer outra coisa, ou seja, dava para uma relação, não é? Aliás, eu quando escrevi este e-mail até lhe disse a mesma coisa, que era... como é que é, ou seja, isto é como a gente ir casar e dizer: olha, eu gosto muito de ti, está tudo ótimo, tu és bonita, és interessante, inteligente, maravilhosa, e eu estou de acordo a assinar aqui, mas só tenho uma pergunta: e se depois eu não gostar muito, com os anos? Não se faz, pois não? Não se pergunta, pois não? Pronto, com o trabalho é a mesma coisa. E acho que a gente deixar clara uma postura e saber dizer que não, e saber pensar: quero lá saber o que... Muita gente me perguntava: mas tu achas que eles compreenderam? Não é? Porque o teu interlocutor foi um Zé Ninguém, muito provavelmente um diretor de recursos humanos que não é o senhor decisor, por ele até tinha pago e por ele até confiava. Mas não importa, mais uma vez, a ação direta da ação concreta, a gente nunca vai saber. Eu nunca vou saber se o grande chefe supremo deste grupo internacional soube da história ou não. Também não é importante. O que era importante era que eu fizesse o que para mim valia a pena. E como eu pude contar esta história a imensa gente, e na altura eu trabalhava num cowork cheio de jovens, e eles assistiram à minha conversa por telefone, e ficou tudo tipo: a sério, tu vais dizer que não é esse projeto? Isto deu pano para mangas, deu pano para discussão, e continua a dar pano para discussão a cada vez que eu conto esta história numa formação, que é muito esta história de, que se lixe, psicologicamente falando, o que o outro pensa, não é? Ou seja, importa-me que se pense de mim aquilo que eu... Ou seja, eu teria muito problema que se pensasse de mim que eu era uma vendida, por exemplo, à causa, ou que eu era uma faz-tudo. Disso eu teria muito problema que se pensasse de mim. Agora que eu sou uma teimosa... como dizia um grande amigo meu argentino, eres una terca mocosa de porqueria, que é basicamente uma teimosa, ranhosa. Pronto, ok, mas se é isso que se pensa, também não está assim tão longe da verdade, não é? Mas pelo menos que se pense alguma coisa que tenha a ver com o self que eu represento e não com aquilo que eu quero representar socialmente, não é? A Suzette acrescenta com: e já agora, o self é um polvo ou uma pescadinha de rabo na boca? Adoro. O self é a única palavra que tem a ver realmente com a psicologia, que não tem a ver com vocabulário vernacular que eu utilizo frequentemente nestas talks. Esta é a única coisa que eu de vez em quando vou pondo aqui, o self, porque se a gente falar de self parece logo que se é psicólogo. Então é só para dizer que a Edita Mourinho é psicóloga. Eu falo muito do self. Também podia falar do purpose, não é? Que é para animar, porque há pessoas que adoram, por exemplo, saber que há um meaning e um purpose por trás, não é? Um significado, sentido, já ficam logo sossegadas da vida. Pronto, mas no caso escolho falar do self. Isto é só para comentar às pessoas que vão comentando aqui do grupo. Quem não está a seguir os comentários, mas porquê que ela está a falar de self e de purpose agora? Tem a ver com comentários que estão a aparecer aqui, ok? Então isto, começando a rematar, não é? Que os 10 minutos começam a dizer só 10 minutos. E já percebem porque é que eu na altura da laboral e que era a minha empresa em Barcelona não dava formações em gestão do tempo. Não dá, não é? Uma pessoa como eu não dá. Acho que este livro, que é o livro que eu finalmente agora vou partilhar, que é o livro da noite, definitivamente, não é? Estou a tentar aquele foco.
que é o livro da desobediência civil do nosso Turreau, que é um livro do século passado, que é basicamente incendiar esta coisa toda, é assim uma coisa muito pequenina, e depois que lá para o meio ainda aparece, ainda tem mais o outro, que estamos aqui a cair uma folha, que é A Vida Sem Princípio, que é outro livro incrível. Este livro é daqueles que eu não empresto a ninguém, porque tem uma folha a cair, depois eu fico muito triste e muito atrapalhada, porque o meu livro, já comprei assim, uma folha de livro muito velhinha, mas é daqueles livros que vocês vale a pena a gente procurar o que for preciso para este livrozinho, incendiar à força toda. Mas a desobediência civil tem algumas frases assim... chave, e uma delas é: não importa a modéstia do começo, o que for bem feito uma vez, sê-lo-á sempre. Esta ideia de marca bem o teu caminho e a tua partilha, com tudo o que isso acarrete, depois o resto logo se vê. De resto, diz ele, qualquer homem mais reto que os seus semelhantes passa a constituir uma maioria de um. E esta ideia de, se nós nos atrevermos a seguir o nosso trabalho de retidão connosco próprios, o que os outros pensem de nós a curto prazo, a longo prazo, os próximos, os afastados de nós, acaba por ser indiferente, não é? Ser uma maioria de um numa coisa na qual nós temos alta convicção, eu acho que é disso que a vida é feita, não é? Quer a gente perca trabalhos, quer a gente perca oportunidades de negócio, quer a gente perca oportunidades de flirt, quer a gente perca o que tiver que ser. É a frase do go all the way, que é uma daquelas coisas potentes para ver no YouTube quando a gente está assim meio de mas não sei muito bem. Procurem pelo Charles Bukowski com um vozeirão por trás a dizer go all the way, que a gente diz, eu vou, contigo eu vou, qualquer lado. Portanto, é um bocado... A ideia desta noite para mim é, não importa muito o que a gente perca neste o que é que os outros vão pensar, ou em dizer nãos, ou... Eu acho que importa mais o que nós ganhamos, no sentido de ir limpando, como dizia a Elsa, ir limpando o que não interessa e definindo, porque nós no fundo, na minha opinião, o julgamento dos outros vem só como balizador / catalisador da coisa, que é, eles vão nos dizendo, olha, mas isso que estás a dizer é mau. Isso também nos permite a nós a dizer, é bom ou é mau? Deixa-me lá ver, não é? Porque às vezes o julgamento do outro até tem alguma lógica e algum sentido, e se for bem feito até nos pode ajudar. Portanto, eu acho que vale a pena ser coerente consigo próprio e arriscar-se a ser julgado em praça pública, até porque coisas tão simples quanto a primeira pessoa que disse que a Terra era redonda, não é? Quiseram linchá-lo e lincharam, e agora nós assumimos que a Terra é redonda, até prova em contrário, não é? Portanto, é um bocado esta ideia de o que é que os outros pensam. Em última análise, a gente devia ver depois o que é que a realidade se revela. Entretanto, ia só dizer que neste livro também eu comecei por dizer isto no início, mas hoje para mim é importante reiterar essa ideia de que fala muito sobre a escravatura e maneiras de repensar a escravatura e de nos fazer questionar de como é que veio sequer a ideia de escravizar um povo só por causa do tom da pele. Portanto, hoje não podia ser um livro mais a propósito, é a Desobediência Civil do Turreau. Fica aqui o incêndio. Vou só comentar aqui a nossa Avani França, que diz, na verdade, nem se pode chamar de perdoar, mas de escolhas que mais condizem com a sua verdade. Sempre se ganha. Eu tenho esta convicção absoluta, não é? É isso, nós temos escolhas a fazer. E podemos fazer escolhas em prol de concessões alheias, de fazer concessões pelo alheio, não é? E aqui, só gostava de dizer que há escolhas que nós fazemos, e para mim é super importante, se calhar esta noite até reiterar esta ideia de, às vezes são mesmo coisas, ou seja, nós zangamos-nos por coisas que os outros dizem, mas isso é para tanto, pelo amor de Deus, não é? E nós temos a capacidade para dizer, sim, isto é para tanto, e eu vou-me zangar com isto porque isto é para tanto. E não me importa se estou a ser julgada como fracota, ou como exagerada, ou como histérica, é indiferente. Sou como histérica da área da chapada. Mas esta ideia de não me importa se parece exagero, importa que se isto para mim é importante e se me toca de maneira que é importante, vai ter que ser importante e vai ter que ser falado até ao fim. Portanto, mesmo esta ideia de melindrar ou de parecer melindrada, vamos até ao fim. Da mesma maneira, nós estamos só a falar aqui de algumas coisas assim, mas às vezes não termos muito pejo, porque é outra maneira de dizer medo, mas assim à norte e mais à povo, não ter pejo de dizer o bom e de estar num sítio e dizer à senhora que está a trabalhar, que bonita que está hoje, que bem que isso lhe fica, não é? Os outros podem pensar, olha esta a tentar agradar, ou olha esta, isto acontece imenso, não é? Olha esta a tentar engraxar, que é a palavra que não é? É engraxar, o agradar, o bajular. Desde quando dizer o bom é uma coisa má?
Ou seja, às vezes a perversão do julgamento alheio é que nos castra e nos coerta coisas que são bonitas e que são belíssimas e que nós devíamos fazer mais. Mas nós não fazemos porque parece mal ou porque pode ser mal entendido. É essa história. Eu até lhe dava um abracinho, mas pode ser mal entendido. Pode ser mal entendido o quê? Não é? E se for mal entendido, o problema é dos outros que mal entendem. Se a minha intenção é limpa, não é? Porque não? Porque é que eu tenho que me cortar de uma intenção limpa? Não tenho. Portanto, vão lá abraçar e dizer que toda a gente é linda. Dizer, eu amo-te. Exceto quando estamos com os copos, porque isso aí não conta, não é? Bem limpo. Então, a Elsa Costa e Silva diz: só estou no conservatório porque fiquei desempregada e concorri para a vaga de conservatório. Lá está. Ou seja, a gente, por tropeçar nos caminhos, dá sempre um jeito do caraças. Às vezes a gente não percebe, é na altura. Pronto. E acho que é o que vale a pena é aguentar a história e aguentar-se à bronca e aguentar-se às decisões, sejam elas fáceis, difíceis, sejam elas coerentes ou não. Ou seja, coerentes sempre connosco. Depois com os outros é um bocado indiferente. Portanto, eu vou fechando a talk de hoje com todo o gás que me é, lá está, típico, não é? Nestas horas não sei como é que eu ganho este gás, mesmo com estas olheiras, mas a dizer que hoje o negócio apoiado, como está aqui marcado pela Evita Ninja, é a Peixaria Maria Normandia. Não deixem de fazer um donativo de 1€, até porque a Suzete Rebelo, que aparece como Fisgas Rebelo, está a testar hoje o seu MBWay. Portanto, por favor, pelo menos põe um MBWay dela a funcionar com 1€ a entrar. E a dizer só que para as pessoas que tiverem que pagar taxas e essas coisas todas e comissões para estas transações, se quiserem passem lá e digam: olha, venho só deixar aqui 1€, e venho comprar peixe para mim e deixo aqui 1€ em conta da Edith, tá? Para o bebê da Edith também dá, portanto, se queres viver aqui perto do Porto e de Matosinhos, vá lá deixar o eurinho diretamente à Maria Normandia, aproveitam e dão-lhe 2 beijinhos, porque ela não é daquelas pessoas que vai ficar a pensar mal de vocês, não é? Ela se pensar, diz: mas o que é que você quer? E se gostar, diz: é cá dar um beijinho, dá cá um beijinho, tá? Portanto, com a Maria Normandia não há cá coisas. Portanto, é um super prazer apoiar um negócio local, ainda por cima um negócio tão tradicional, tão de corpo, de gente que dá literalmente o corpo ao manifesto, não é? Porque a malta que trabalha com peixe não é uma coisa fácil, portanto, enaltecer quem trabalha com as mãos, quem trabalha com a terra, quem trabalha com o nosso material mais honesto e puro. Quem for vegetariano e esteja a dizer: que horror, eu nunca vou doar para esta causa. Pensem que não estão a doar para a causa do peixe, estão a doar para a causa do negócio de uma pessoa honrada e que leva as coisas bem feitas até a última consequência. E é isso que nós fazemos. Portanto, não julguem, que senão apanham tal. E logo no final da talk, que não pode ser. Portanto, está aqui marcado o comentário, espero que seja claro. Não deixem mais uma vez de doar, nem que seja 1€, não é pelo dinheiro, é mesmo pelo apoio que estão a dar às causas. Dizer-vos que graças a estas talks têm havido histórias maravilhosas a acontecer. E que o último cesto de compras que eu fui fazer com o carrinho de compras, saí do carrinho de compras, só não tirei uma fotografia porque estava a tentar manter o meu telemóvel imune a todos os bichos zen que estivessem por ali, mas esse carrinho de compras foi todo comprado com um dos donativos da última vez, e isso fez-me pensar que, caramba, a generosidade é uma coisa incrível, e queria de coração agradecer por isto. Começou por ser um projeto de partilha de: olha, venho cá dizer umas coisas porque eu preciso mesmo do debate intelectual para continuar a manter a minha sanidade mental, e neste momento transformou-se numa coisa que tem impacto até na minha economia. Portanto, a gente nunca sabe, não é? A gente nunca sabe onde é que as coisas vão parar. E se eu fosse pensar: o que é que as pessoas vão pensar por agora, e eu ser um dos negócios patrocinados da semana, estava bem lixada e o meu carrinho de compras não tinha as coisas boas que tinha esta semana. Portanto, marimbem-se mais para o que não importa, marimbem-se menos para o que importa cá dentro. Falta 1 minuto e 50, estou a ficar nervosa. Mando-vos muitos abraços, aqueles abraços costumeiros, aquele abraço do costume para você, com carinho, amor. E pronto, e depois, se quiserem partilhar as coisas nas quais vocês se andam a marimbar mais, e para as coisas para as quais vocês disserem: olha, não me importa nada o que é que as pessoas pensem, o que é que as pessoas digam, olha, eis o meu caso, eis o que me aconteceu, e hoje houve algumas partilhas nesse sentido. Não hesitem, porque eu acho maravilhoso saber estas histórias de gente que disse: olha, eu fiz o que o meu coração me disse, ou fiz o que a minha cabeça me disse, ou fiz o que a minha intuição me disse, e a coisa não correu assim tão mal. Portanto, alguma coisa estava certeira. E eu tenho a certeza absoluta que quando nós somos coerentes com o que está aqui dentro, a coisa é certeira, de certeza. Quem falhou a da intuição fez mal, pode vê-la depois, e quem continua a confiar nela, que a siga, está bem? Porque acho que o que os outros vão pensar, se os outros forem de bom coração, provavelmente vão pensar coisas boas. Vocês também não pensariam coisas boas, pensariam coisas boas. Portanto, é isso que importa. Grandes abraços, mando-vos muita energia e força, e que a gente continue por aqui a partilhar e a crescer juntos.
grande motivação para dizer os nãos que forem necessários e os sims, e um grande abraço à Suzete Rebelo e à Maria Normandia por fazerem deste mundo um mundo mais bonito, cheio de peixes saltinhos. Até breve!